Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Meu trabalho intitula-se Germanismo, Estado Novo e Silenciamento Cultural. Notas acerca da música pomerana da Serra dos Tapes, região sul do Rio Grande do Sul, Brasil. A título de introdução, a temática do meu trabalho é a seguinte: o processo de esquecimento da música pomerana na Serra dos Tapes e as estratégias de salvaguarda da comunidade local. Os pomeranos são um povo originalmente eslavo, chamado povo Wende, que emigrou para a região da Pomerânia, atualmente pertencente uma parte à Alemanha e outra parte à Polônia, ainda durante as migrações dos povos no século VII. Lá foram cristianizados no século XII, germanizados no século XV, e de lá emigraram para o Brasil, ainda no século XIX, a partir de 1858, data da fundação da colônia São Lourenço, que atualmente se localiza em terras pertencentes ao município de São Lourenço do Sul, meu município natal, na região sul do estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. À esquerda temos um mapa do antigo território da Pomerânia, uma parte pertencente à Alemanha, outra parte pertencente à Polônia, às margens do Mar Báltico. E à direita temos o mapa do Rio Grande do Sul, com a devida alusão ao seu posicionamento conquanto ao país Brasil. Também demarcado os municípios abrangidos pela Serra dos Tapes, na região sul do estado. Entre eles o município de São Lourenço do Sul e o território da antiga colônia São Lourenço. Os objetivos deste trabalho são os seguintes: problematizar o processo de esquecimento da música tradicional pomerana na Serra dos Tapes e também apontar a memória social, a música popular e as festas pomeranas e o hibridismo cultural como estratégias comunais de salvaguarda. Como justificativa, trago uma hipótese do pesquisador Carmo Tum, segundo a qual a cultura pomerana sofreu o processo de silenciamento na Serra dos Tapes, através da ideologia do germanismo perpetrada pela Igreja, pela escola e pelo comércio, ademais da política do Estado Novo, problematização trazida pelo autor Paulo César Maltz. Através de pesquisa minha de doutorado, aponto que a memória social, a música popular e as festas pomeranas e o hibridismo se configuram como estratégias comunais de salvaguarda. Como bases teóricas, trago os conceitos de patrimônio cultural, memória cultural, etnografia musical, silenciamento cultural, ideologia do germanismo, memória social clandestina e hibridismo. A seguir apresento alguns desses conceitos como patrimônio cultural, um conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e produtos de uma comunidade que se remetem à história, à memória e à identidade da mesma. Também trago o conceito de etnografia musical, a qual se constitui uma abordagem descritiva à música que vai além do registro escrito dos sons, apontando para o registro escrito de como os sons são concebidos, criados, apreciados e como influenciam outros processos musicais e sociais, indivíduos e grupos. A etnografia da música é o escrito sobre as maneiras que as pessoas fazem música. Ela deve estar ligada à transcrição analítica dos eventos, mais do que simplesmente a transcrição dos sons. Este conceito me ajudou a observar a música popular pomerana e o seu entorno durante festas tradicionais comunais.
A metodologia utilizada foi a documentação audiovisual através de filmagens e fotografias, a observação participante, onde empenhei a minha performance musical ao bandoneon, um instrumento musical representativo da música pomerana local, quando toquei durante 1 ano com uma bandinha, é assim que os pomeranos se referem aos grupos musicais da região, com uma bandinha tradicional pomerana musical Boa Esperança, a fim de observar o contexto da música pomerana de dentro. Também utilizei entrevistas de história oral, principalmente com bandoneonistas e outros musicistas de bandinhas tradicionais pomeranas da região, e também o trabalho de campo, a etnografia musical propriamente dita. Durante o ano de 2016, mais especificamente atrelado à minha pesquisa de doutorado, e depois, entre os anos de 2022 e 2024, para a produção de um documentário sobre a música pomerana da região, intitulado Alles Gut, que em pomerano significa tudo bem? Então, sobre o silenciamento cultural pomerano, conforme Thun, a ideologia do germanismo atuou como um fator silenciador da cultura pomerana local, através da igreja, pois os inários e os cultos se davam em alemão, da escola, onde o ensino era através da língua alemã, e também através do comércio, cujos proprietários das casas comerciais se viam obrigados a falar em alemão, mesmo que fossem de origem pomerana, porque o alemão era a língua oficial, era tida como a língua culta na região, e o pomerano, que é uma variante linguística do alemão, era considerado uma língua inculta. Então, através da igreja, da escola e do comércio, a língua pomerana e, por conseguinte, a sua cultura foram silenciadas na região. Ademais, através da política do Estado Novo, da campanha de nacionalização que instaurou Getúlio Vargas em meados da década de 1930 até meados da década de 1940, coincidindo com o período da Segunda Guerra, houve um cerceamento à língua, às instituições comunitárias e às liberdades individuais de imigrantes e seus descendentes, principalmente aqueles provenientes dos países do eixo, aos quais o Brasil declarou guerra durante a Segunda Guerra. Então, os pomeranos sentiram na pele esse cerceamento, tiveram livros apreendidos, eram proibidos de falar em pomerano nos ambientes públicos, inclusive na escola. A escola passou a silenciar a língua pomerana não mais através do alemão, mas agora através do português. E embora esse período tenha se encerrado, teoricamente, meados da década de 40, ele se estendeu, seus efeitos se estenderam pelo menos até o final da ditadura brasileira, 1985, e ouso dizer até o século XXI, pois fui professor em uma escola no interior do município de São Lourenço do Sul, onde os professores ainda tinham preconceito sobre a língua pomerana, proibiam os alunos de falarem em pomerano no entorno escolar, durante as aulas, nos corredores, nos recreios. Isso me incitou a criar o projeto Pomerando, um projeto que visava fomentar a língua e a cultura pomerana nessa escola, a Escola Municipal Germano Ribner. E esse trabalho acabou culminando na minha pesquisa de doutorado, mais especificamente quanto à música. As estratégias comunais de salvaguarda. Segundo Paulo César Maltzan, a memória social clandestina é um conceito que se aplica ao caso dos pomeranos, onde a identidade étnica é transmitida de geração em geração clandestinamente,
Ou seja, mesmo que a ideologia do germanismo e a política do Estado Novo, da campanha de nacionalização de Getúlio Vargas, tenham intentado silenciar a cultura pomerana, e de certa forma conseguido silenciá-la, através da memória social clandestina, essa identidade étnica continuou sendo transmitida no seio familiar, no entorno de amizades, e conseguiu sobreviver a estes silenciamentos para subsistir atualmente. Me utilizei justamente da etnografia musical para analisar a música contemporânea pomerana, a música popular que era composta por bandinhas na região. A partir do ano 2000, através dessa bandinha já mencionada, o musical Boa Esperança, com o qual toquei durante minha etnografia musical, foi composta a primeira música cantada em pomerano na região e gravada no século XXI, e justamente por conta da escassez de músicas pomeranas, essa música atingiu um grande sucesso radiofônico, que incitou a própria bandinha musical Boa Esperança a compor mais músicas em pomerano, e também incitou as demais bandinhas da região a começarem a compor em pomerano também. Isso fomentou um repertório de música popular pomerana contemporâneo. Além disso, a música pomerana ainda tem papéis relevantes na organização das festas pomeranas, como manter a animação da festa, organizar as danças tradicionais que se dão durante as festas, como a dança da vassoura, a dança do bolo, a dança da noiva, a polonese, além do papel social que ela representa, pois os músicos têm entrada livre nas festas, têm acesso liberado à copa, às bebidas, à comida, e políticos da região que frequentam essas festas presenteiam a bandinha com bebidas, com cervejas, e os músicos anunciam no microfone, em contrapartida, a presença daquele político. Tudo isso relacionado à música. E, para além, o hibridismo musical também faz parte do processo das estratégias de salvaguarda, pois, ao conciliar elementos tradicionais pomeranos, práticas endógenas pomeranas de composição e de arranjo, como letras em pomerano, arranjos majoritariamente para instrumentos de sopro e outras características, todas essas características, todas essas práticas endógenas são conciliadas com práticas exógenas, como a eletrificação da instrumentação, como o uso de gêneros musicais gaúchos do estado do Rio Grande do Sul, como a vaneira e o xote, e também alguns elementos do gênero forró do Nordeste do Brasil. Tudo isso mesclado de uma forma equilibrada para que a bandinha possa se atualizar com relação à sua audiência, mas ao mesmo tempo manter as suas raízes e preservar a cultura e a música pomerana. Inclusive, um dos maiores sucessos atuais dessa bandinha chama-se Alas Folora, Tudo Perdido, que nada mais é que uma pomeranização da música Jambalaya on the Bale de Hank Williams. Então, uma música que advém da música country estadunidense, foi gravada em ritmo de vaneira, que é um gênero musical pertencente, aclimatado no estado do Rio Grande do Sul, porém com instrumentação pomerana e com letra em pomerano, com conteúdo de ethos camponês, de caráter camponês, que simboliza o entorno dessa comunidade. Como considerações finais, são poucas, então, as músicas tradicionais pomeranas que persistem na memória coletiva da comunidade, que resistiram a todo esse processo de silenciamento, esse processo histórico, social e cultural de silenciamento, através da ideologia do germanismo e da política do Estado Novo. Porém, a própria comunidade formula e empenha estratégias de salvaguarda de sua música.
Deixo aqui meus agradecimentos. Aqui apresento as minhas referências. E deixo aqui meu Tangashen. Obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.